tá bom, você fala demais, gurizão, você fala demais, tá bom, para de falar, para de falar! Lobisomens sempre foi um tema que me fascinou. Desde a infância, ouvindo as histórias dos antigos no interior, aquelas que não estavam em livro nenhum, contadas em voz baixa perto de um fogo de chão. Eu vi foi aquela coisa, eu vinha já as mulheres cismadas e o Francisco atrás com a espingarda tiracó assim. Aí eu vi foi aquela coisa. O lobisomem que os mais velhos descreviam não tinha nada a ver com o que eu via nos filmes. Nada. Eram duas criaturas completamente diferentes. Como se Hollywood tivesse ouvido a palavra lobisomem uma vez, achado interessante e decidido inventar sua própria versão. Capeta, gay. Eu cresci no interior, e quem mora lá sabe, a noite é diferente. Não existe aquele brilho alaranjado da cidade no horizonte. E quando alguém batia na porta da cozinha depois do sol se pôr, ninguém abria sem antes perguntar quem era. This is the exact spot that I've A primeira coisa que você precisa entender é que se essa criatura existir, tem um chamado para a matilha, como vemos. Feião, né? O som real seria mais de uma transformação que não termina do que um lobo uivando para chamar sua matilha. Pense no que esses relatos descreviam. Uma mudança que começa por dentro. Os ossos. Os ossos são os primeiros. Eles não se alongam magicamente como nos filmes. Eles quebram, estalam. Cada vértebra da coluna se desloca uma da outra, criando aquele torso alongado que as testemunhas tanto descreviam. Eu não gosto muito de usar inteligência artificial nos meus vídeos, mas como não existem essas descrições na internet, eu creio que eu vou ter que ilustrar aqui para vocês com IA para vocês entenderem mais ou menos. Mas imagine as costelas se expandindo para fora, forçando a pele, criando a silhueta de um peito profundo demais para um ser humano. Se fôssemos pensar em uma maldição, eles não se encolheriam e virariam patinhas, né? Eles continuam lá, alongados e finos, com unhas que engrossam como cascos. Então, a gente conclui que seria uma transformação totalmente dolorosa, né? Imagina seu corpo esticando. Baseado então nessa transformação, o som do lobisomem seria mais ou menos parecido com isso. O Rica. O Rica. É mole. O lobisomem do cinema é um lobo que fica em pé. Um homem musculoso com pelos colados no rosto, que uiva para a lua cheia e corre de quatro com uma elegância predatória. Ele é, no fundo, um animal, né? Um animal que assusta, é claro. Mas a gente entende, a gente sabe o que um lobo quer. Ele segue seus instintos, mas o lobisomem que os antigos descreviam não seguia regra nenhuma. Ele não era um lobo. Era um corpo humano quebrado e refeito do jeito errado. Uma coisa alongada, grotesca, com braços que desciam até os joelhos e pernas que se dobravam em ângulos que não deveriam existir.
A maioria das pessoas não entende que, em quase todas as tradições folclóricas, mandou o R$2. não perde a consciência. Ele não se torna um animal irracional que esquece quem ele é, mas ele lembra. Não de tudo, mas de fragmentos, né? Fragmentos que podem até voltar na manhã seguinte. As pessoas que acordam depois da transformação não acordam descansadas, mas sim exaustas, como se tivessem corrido a noite inteira, como se tivessem sido atropeladas por algo que não conseguem lembrar. Para te dar um exemplo, eu acho que é o que chega mais perto disso, são os infectados nos estágios iniciais do The Last of Us. É perturbador porque eles choram, você até consegue ouvir eles falando algumas palavras, como se a pessoa estivesse ali ainda, sem controle do próprio corpo. Brutal. Existem relatos em regiões rurais da França e da Alemanha nos séculos XVI e XVII de pessoas que procuravam padres, não porque tinham visto um lobisomem, mas porque tinham medo de ser um. Pessoas que acordavam com sangue nos cantos da boca, pessoas que encontravam roupas rasgadas do lado da cama, pessoas que quando olhavam no espelho viam algo diferente nos próprios olhos. Nas descrições das testemunhas, em autos julgamentos, em relatos paroquiais, os olhos do lobisomem nunca são descritos como olhos de um lobo. Eles não são amarelos, não brilham no escuro. Eles são olhos humanos cansados, doentes, olhos de alguém com febre alta, olhos que parecem pedir ajuda mesmo quando o resto do corpo está fazendo algo monstruoso. Uma testemunha em 1589, na região de Bedburg, descreveu os olhos da criatura como os olhos de um homem que está se afogando em si mesmo. Essa frase é bizarra porque é exatamente isso, é alguém que está se afogando no próprio corpo, alguém que está assistindo de dentro sem poder fazer nada. Agora imagina acontecer com você, não no cinema ou na tela do seu computador. Vamos imaginar que você está lá no sítio, na roça, de noite, na estrada de terra que liga sua casa ao resto do mundo. São 3 da manhã. Você acorda com um barulho lá fora. Não foi um uivo. Foi uma espécie de lamento. Lobisomem Play mandou O que seu cérebro, programado para reconhecer o sofrimento humano, interpretou como um pedido de mandou socorro. R$2. Você levanta, Bora logo pro vai filme. até a janela, espia pela fresta dela. Então vê aquela figura no meio do pasto, em pé. Mas ereta de um jeito errado. As proporções não batem. É uma pessoa. Mas algo está errado. Os braços são longos demais, caídos ao lado do corpo como se não tivessem cotovelos. As pernas estão ligeiramente dobradas, como se a criatura nunca tivesse aprendido a ficar de pé por completo. Peludo. E ela está olhando para você, não com aqueles olhos de lobo que nos venderam, mas com olhos humanos, olhos vidrados, olhos que por um segundo parecem os olhos de alguém que você conhece. Parece aquele cavalo do Parasitev 2. E por isso que eu falo, se eu tivesse a oportunidade de ser um diretor de cinema com orçamento, eu faria um filme de lobisomem, cara. Porque é um tema muito desperdiçado e que poderia ser explorado de diversas maneiras. Porque, pra mim, ser um lobisomem não é
aquele monstro e tal. É muito mais uma maldição. A pessoa que tá ali, ela tá sofrendo muito. Porque se a gente for olhar com frieza, relatos existem há 300, 400 anos. E essas pessoas, elas viviam em um mundo muito diferente do nosso. Um mundo onde a noite era realmente escura. Um mundo onde a ciência engatinhava e qualquer coisa que não pudesse ser explicada era imediatamente atribuída ao diabo, à maldição, ao sobrenatural. Não é? Um mundo onde um camponês com uma doença rara, uma hipertricose, uma porfiria, uma artrite deformante poderia facilmente ser confundido com um monstro. Afinal, o que é mais fácil de acreditar? Que um homem comum, ou um vizinho, um tio, um primo, está sofrendo uma condição médica desconhecida? Ou que ele foi amaldiçoado? Que ele fez um pacto? Os céticos nesse assunto, e eu me incluo parcialmente entre eles, diriam que o lobisomem nunca existiu, que ele foi uma invenção coletiva, uma forma de dar nome ao medo, ou talvez, como eu falei, os antigos viam alguma doença e atribuíam isso a ele, né? Mas existem muitos relatos, inclusive atuais, muitas pessoas dizendo que muitas pessoas jurando pela sua própria vida que viram algo. Então eu deixo a pergunta: e se for verdade? Pô, filme, mas antes